Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor João Marcos. Hoje iremos tratar da Segunda Guerra Mundial, o período que vai de 1939 a 1945. Bom, pessoal, inicialmente nós temos que compreender o principal fato no qual ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Bom, nós sabemos que na Alemanha, na época, ela invade a Polônia em 1939, o que desencadeia principalmente a revolta dos outros países, né, que queriam, de uma certa forma, também dominar o ambiente político, social e ideológico da época. Bom, quando há invasão, nós temos um conflito, né, principal e que ia, de uma certa forma, dentro de uma escala, dentro da história da humanidade, dizimar cerca de 70 milhões de pessoas, dentre elas soldados, civis. Era o conflito mais sangrento de toda a história da humanidade. O período que antecedeu, pessoal, a Segunda Guerra foi a queda da Bolsa de Nova York, que nós estudamos na aula passada, que foi fundamental para determinar, né, principalmente a queda americana, né, do mundo globalizado e a ascensão, né, dos governos fascistas na Itália e nazistas na Alemanha, certo? Então, tudo isso foram fatores que desencadearam a Segunda Guerra Mundial. Esse período entre guerras, ele consiste no fim da Primeira Guerra Mundial, onde eu acabei de dizer, né, que estabelece o surgimento desses dois regimes totalitaristas, um nazismo por Adolf Hitler e o fascismo na Itália por Benito Mussolini. Eles queriam se expandir territorialmente sobre algumas regiões, e ficou esse revanchismo principalmente sobre o Tratado de Versalhes, porque eles já tinham perdido a Primeira Guerra Mundial. Então eles queriam criar esse sentimento nacionalista nas pessoas, certo? E qual foi o papel do Brasil nesse contexto? O Brasil até certo tempo ficou neutro. Até em 1942 ele declarar a guerra à Alemanha, né, ajudando os Estados Unidos na libertação da Itália, que se encontrava totalmente nas mãos do exército nazista. Bom, o bloco da Alemanha, que era o eixo, era liderado por Alemanha, mas tinha Itália e o Japão, certo? Que impunha ideologia nazista com a imposição da raça alemã, exclusão total de minorias como negros, judeus, ciganos, e perseguia regimes comunistas e socialistas. A Itália e o Japão já estavam mais interessados em expansão. Enquanto o outro lado, que era o outro eixo, eles tinham os aliados, como os Estados Unidos, Reino Unido e União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, que hoje chama-se Rússia. Bom, consequência, pessoal, após um longo período do combate entre o eixo e a aliança, a Segunda Guerra terminou apenas no ano de 1945, quando a Itália e a Alemanha se renderam. O Japão, o último país a assinar o tratado de rendição, sofreu um ataque nuclear lançado pelos Estados Unidos, onde uma bomba atômica, né, explodiu na cidade de Hiroshima, dizimando muitos cidadãos japoneses inocentes. E também em Nagasaki, né? Bom, o regime nazista, pessoal, foi responsável pela morte de cerca de 2 milhões de poloneses, 4 milhões de pessoas com problemas de saúde, né? Pessoas deficientes físicas, mentais, e um número exorbitante de 6 milhões de judeus no massacre conhecido como Holocausto, né? Nos campos de concentração, que é uma realidade que foi expressa em vários filmes, né? Um exemplo de filme que passa sobre essa realidade é O Pianista, outro é O Menino do Pijama Listrado. Então são filmes que retratam essa realidade. E os danos materiais foram muitos, pessoal, porque a guerra arrasou, né, endividou e matou milhares de cidadãos. E as sanções foram o pagamento de indenização das nações derrotadas, né, principalmente a Alemanha, e que teve que pagar, né, no chamado Tratado de Paris, algumas cláusulas, né? E no final da guerra foi criada a Organização das Nações Unidas, que era, né, antes, a Liga das Nações tornou-se ONU, né? Que tinha o propósito de manter a paz entre as nações e resolvendo os conflitos de forma pacífica, ajudando as vítimas da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado, pessoal. É isso, né? Agradeço pela atenção, certo? E uma boa